Filhas de Deus. Capítulo 12. Respeito próprio. Amar os outros, amar a si mesmo. Muitas mulheres lutam com sentimentos de autoestima e valor aos olhos de Deus. Como em outras partes deste livro, as passagens usadas podem não ter sido escritas especificamente para as mulheres, mas aplicam-se a elas em busca de uma compreensão sobre como Deus as vê na qualidade de sua criação e como devem ver a si mesmas e aos demais. Desenvolver o respeito próprio. Se desejamos fazer bem às pessoas, nosso êxito neste sentido será proporcional à sua confiança no interesse e na estima que lhes dispensamos. O respeito manifestado ao ser humano que luta é o seguro meio através de Cristo Jesus para a restauração do respeito próprio perdido pelo homem. Nossas ideias antecipadas do que ele poderá tornar-se são um auxílio que não podemos apreciar completamente. Devemos nos respeitar. O Senhor deu a cada um de nós o senso do respeito próprio e não se deve contrariá-lo frontalmente. Deus deseja que nos respeitemos. Em nossas famílias e na igreja, procuramos, com demasiada frequência, destruir o respeito próprio. Não o façamos. Não o façamos em nossas escolas, nem em nossos escritórios. O Senhor diz que cada uma dessas instituições deve ter caráter educativo. Os alunos e obreiros seguirão o exemplo dado por aqueles que são responsáveis por eles. O professor deve ser um padrão para o aprendiz. Se quiser que os jovens o respeitem, deve respeitá-los. Desmerecer-nos não agrada a Deus. É privilégio de cada um viver de tal maneira que Deus o aprove e abençoe. Podemos estar a cada hora em comunhão com o céu. Não é vontade de nosso Pai Celestial que jamais nos encontremos sob condenação e trevas. Não agrada a Deus que nos desmereçamos. Devemos cultivar o respeito próprio, vivendo de modo que tenhamos a aprovação de nossa consciência e dos homens e dos anjos. Não é a prova de verdadeira humildade andar de cabeça baixa e o coração cheio de pensamentos em torno do próprio eu. Cabe-nos o privilégio de ir ter com Jesus e ser purificados e estar perante a lei sem acanhamento nem remorso. Portanto, agora nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne, mas segundo o Espírito. Ao passo que não nos compete pensar mais de nós do que devemos, a palavra de Deus não condena o devido respeito por si mesmo. Como filhos e filhas de Deus, cumpre-nos ter consciente dignidade de caráter, na qual não tem parte o orgulho nem a altivez. Conselho a alguém que perdeu o respeito próprio. Jesus a ama e me deu uma mensagem para você. Seu magnânimo coração de infinita bondade anela por você. Ele lhe envia a mensagem de que é possível recuperar-se dos ardis do inimigo. Pode-se conquistar novamente o respeito próprio. Você pode estar onde se considere não uma fracassada, mas uma vencedora, sob a influência enaltecedora do Espírito de Deus, e por meio dela apodere-se da mão de Cristo e não a deixe escapar. Palavras amargas resultam em perda do respeito próprio. Que dano é produzido no círculo familiar por se proferirem palavras impacientes? Pois as frases assim ditas por um levam outro a retribuir no mesmo espírito e maneira.
Sobrevêm então palavras de desforra, de justificação própria, e é por tais palavras que um pesado e mortificante jugo é forjado para o pescoço, pois todas essas palavras amargas volverão em funesta colheita. Os que condescendem com tal linguagem hão de experimentar vergonha, perda do respeito próprio e da confiança em si, e terão amargo remorso e desgosto por se haverem permitido perder o domínio e falar dessa maneira. Quão melhor seria se nunca se proferissem palavras dessa natureza! Quanto melhor havia de ser o possuir o óleo da graça no coração, ser capaz de passar por toda provocação e suportar todas as coisas com mansidão e paciência cristãs. Respeito próprio, humildade e eficiência na obra de Deus. Ao fazer o trabalho de Deus, você será colocado numa variedade de circunstâncias que requererão presença de espírito e domínio próprio, mas que o qualificarão a adaptar-se às circunstâncias e peculiaridades da situação. Então pode agir desembaraçadamente. Você não deve subestimar sua habilidade de fazer sua parte nas várias exigências da vida prática. Onde está consciente de deficiências, trabalhe imediatamente para remediar estes defeitos. Não espere que outros vão suprir suas deficiências enquanto você prossegue indiferentemente, como se fosse natural que sua disposição peculiar precisasse ficar sempre assim. Aplique-se seriamente para sanar estes defeitos, para que seja perfeito em Cristo Jesus, sem faltar em coisa alguma. Respeitar e amar uns aos outros. Enquanto deixarmos predominar na lembrança os atos desagradáveis e injustos de outros, nos parecerá impossível amá-los como Cristo nos ama. Se, porém, nossos pensamentos se fixarem no extraordinário amor e piedade de Cristo para conosco, esse mesmo Espírito irradiará de nós para os nossos semelhantes. Cumpre-nos amar e respeitar uns aos outros, apesar das faltas e imperfeições que não podemos deixar de notar neles. Necessitamos cultivar a humildade e a desconfiança de nós mesmos, bem como paciente benevolência para com as faltas do próximo. Isso destruirá em nós todo o mesquinho egoísmo, tornando-nos magnânimos e generosos. Os cristãos têm o positivo dever de cultivar respeito por si próprios. Deve ser o fixo propósito de todo jovem ter alvo elevado em todos os seus planos para o trabalho vitalício. Adote para seu governo em todas as coisas a norma apresentada pela Palavra de Deus. É esse o positivo dever do cristão e deve ser também seu positivo prazer. Cultive respeito por si mesmo, porque você é uma adquirida propriedade de Cristo. O êxito na formação de hábitos corretos, o progresso naquilo que é nobre e justo, lhe dará uma influência a que todos saberão dar valor. Viva para algo além de si mesma. Se seus motivos forem puros e altruístas, se estiver sempre em busca de um trabalho que alguém tem que fazer, se estiver sempre alerta para demonstrar bondosas atenções e praticar atos corteses, estará inconscientemente erguendo seu próprio monumento. Essa é a obra para fazer a qual Deus convida todas as crianças e jovens. Faça o bem, se quiser ser lembrada com carinho pelos outros. Viva para ser uma bênção a todos com quem entrar em contato, onde quer que tenha de estar. Que as crianças e os jovens se despertem para as suas oportunidades. Mediante a bondade e o amor, mediante atos altruístas, escrevam eles os seus nomes no coração daqueles com quem se associam.
É dever de todos respeitar a si próprios. Devemos ter um ensino melhor e mais profundo que aquele que o homem nos pode dar. Deve haver em nós uma profunda convicção de que as formalidades e cerimônias são nada sem Cristo. Ele é o Alfa e o Ômega. A verdade é a única armadura para nos proteger. Nossas convicções precisam ser diariamente reforçadas pela oração humilde e sincera e a leitura da palavra. Embora cada um de nós tenha uma individualidade, embora cada um deva defender firmemente suas convicções, devemos defendê-las como a verdade de Deus e na força que Deus nos concede. Se não o fizermos, serão arrancadas de nossas mãos. Devemos confiar em nós mesmos. É dever de cada um respeitar a si próprio, mas devemos lembrar que somos propriedade de Deus, que somos comprados por um preço, corpo, alma e espírito. Devemos guardar a máquina viva e conservá-la na melhor condição para que glorifiquemos a Deus. Ela deve ser diariamente lubrificada por sua graça, para operar ao seu toque, sem fricção. Ter confiança própria, vangloriar-se como se nos tivéssemos criado e redimido a nós próprios, é desonrar a Deus. A sabedoria humana separada de Deus revelar-se-á loucura e trará confusão e perplexidade. Precisamos revestir-nos da armadura completa de Deus. A santa influência da amorável proteção de nosso Salvador é nossa defesa segura. Não há senão um que pode revelar-se uma salvaguarda contra as maquinações de Satanás. Respeite-se, pois você foi comprada por preço. Esse sentimento de culpa tem de ser deposto ao pé da cruz do Calvário. O senso de pecaminosidade envenenou as fontes da vida e da verdadeira felicidade. Agora Jesus diz: depõe tudo sobre mim. Eu levarei seu pecado, dar-lhe-ei a paz. Não destrua por mais tempo seu respeito próprio, pois eu a comprei com o preço do meu próprio sangue. Você é minha. Sua vontade enfraquecida, eu fortalecerei. Seu remorso pelo pecado, eu removerei. Uma carta animadora, escrita para Martha Bordel, uma senhora afligida por sentimentos de insegurança, desânimo, indignidade e desalento. Querida irmã Marta, viemos para cá, Tramelan, Suíça, na sexta-feira passada, e o Senhor me deu algumas preciosas provas do seu amor. Falei com muita liberdade aos nossos irmãos e irmãs, com base em Malaquias, capítulo 4, versículo 6. O Senhor falou aos corações. Abel Guenin, que tem estado desanimado há longo tempo e não participava das reuniões, entregou-se e confessou seu erro, sua indiferença e seus desalentos. Disse que não mais permaneceria no lugar onde estivera até então. Procuraria harmonizar-se com a igreja e cumprir seu dever no temor de Deus. Lágrimas lhe corriam pela face enquanto falava. Sua mãe, que simplesmente não participa da igreja e nutre muito preconceito contra qualquer pessoa que venha dos Estados Unidos, falou pela primeira vez, deu um bom testemunho. Um jovem padeiro, empregado por Oscar Holt, fez uma humilde confissão. O Espírito do Senhor estava realmente em nosso encontro. Ali havia um suave poder enternecedor. Após a reunião, oramos na casa do irmão Holt pelo filho do irmão Guenin. Orei enquanto o irmão John Wilmere servia de intérprete. Fez-se presente a bênção do Senhor, e o jovem, com lágrimas correndo pela face, apertou as mãos de suas irmãs e confessou seus erros.
Foi verdadeiramente uma preciosa reunião. Meu pensamento está em você, Marta, em Torre Pelite, Itália. E creio que, junto com seu esposo, você deve assistir à reunião da associação. Queremos ir vê-la e queremos vê-la confiando plenamente no amado Salvador. Ele a ama, pois deu a vida por você, porque dá valor à sua alma. Tive um sonho, não faz muito. Achava-me num jardim e você estava a meu lado. Dizia: veja este arbusto feio, aquela árvore deformada, aquela pobre roseira raquítica. Isto me desagrada, pois parece que representam minha vida e a relação em que me acho para com Deus. Pareceu-me que um vulto distinto andava à minha frente e disse: apanhe as rosas, os lírios e os cravos, e deixe os cardos e feios arbustos, e não machuque a alma que Cristo tem em sua amorosa guarda. Despertei, adormeci de novo e repetiu-se o mesmo sonho. Acordei e adormeci, e pela terceira vez ocorreu o sonho. Ora, quero que considere isso e afaste de você a desconfiança, tristeza e temores. Desvie de si os olhos e dirija-os a Jesus. Desvie-os do esposo e olhe para Jesus. Deus lhe falou palavras de animação. Apanhe-as, proceda de acordo com elas. Ande pela fé e não pela vista. A fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que se não veem. Jesus mantém a mão sobre você. Jesus não permitirá que o inimigo a vença. Jesus lhe dará a vitória. Ele tem a virtude. Ele tem a justiça. Você pode olhar para si mesmo para encontrar essas virtudes e até poderá lhe sobrevir o desespero ao fazer isso. Mas Jesus as possui. Elas são suas pela fé, porque você ama a Deus e guarda os seus mandamentos. Não dê ouvido às mentiras de Satanás, mas conte de novo as bênçãos. Colha as rosas, os lírios e cravos. Fale das promessas de Deus. Fale acerca da fé. Confie em Deus, pois é Ele sua única esperança. Ele é minha única esperança. Eu tenho tremendas lutas com as tentações de Satanás para me desanimar, mas não cedo 1 centímetro. Não darei a Satanás nenhuma vantagem sobre meu corpo ou minha mente. Se olhar para si mesma, só verá fraquezas. Não há aí nenhum Salvador. Encontrará fora de si mesma a Jesus. Terá de olhar para Ele e viver. Olhar para Ele, que se nos tornou pecado, para que pudéssemos ser limpos do pecado e receber a justiça de Cristo. Ora, Marta, não olhe para si mesma, mas olhe fora de si, para Jesus. Fale de seu amor, de sua bondade, de seu poder, pois Ele não a deixará ser tentado acima do que é capaz de suportar. Em Cristo está nossa justiça. Jesus supre nossas deficiências, porque vê que nós não podemos fazer isso. Enquanto oro por você, vejo uma delicada luz envolvendo a mão estendida para salvá-la. As palavras de Deus são nossa credencial. Nós nos firmamos sobre elas. Amamos a verdade. Amamos a Jesus. Os sentimentos não são prova do desprazer de Deus. Sua vida é preciosa à vista de Deus. Ele tem uma obra para você realizar. Isso não lhe é revelado agora, mas simplesmente vá em frente, confiante, sem proferir nenhuma palavra.
pois isso entristeceria ao amado Jesus, mostrando seu temor de confiar nele. Coloque sua mão na dele. Ele a está estendendo através dos limites do céu para que sua mão possa ser deposta confiantemente na dele. Que amor, que terno amor Jesus tem manifestado em nosso favor. As promessas da Bíblia são os cravos, as rosas e os lírios do jardim do Senhor. Oh, quantas andam em caminho escuro, olhando para as coisas objetáveis, pouco atraentes de cada lado, quando um passo acima estão as flores. Elas acham que não têm direito de dizer que são filhas de Deus e de lançar mão das promessas destacadas no Evangelho, porque não têm a prova de sua aceitação por parte de Deus. Sofrem lutas penosas, afligindo o coração, como fez Martinho Lutero para lançar-se sobre a justiça de Cristo. Muitas pensam que só podem ir a Jesus da maneira em que o fez o jovem possesso do demônio, que o lançou por terra e o convulsionou ao ser levado ao Salvador. Você não está entre as pessoas que tiveram quaisquer desses conflitos e provas. Richard Baxter ficou preocupado porque não tinha essa torturante e humilhante visão de si mesmo como pensava que devia ter. Mas, afinal, isso lhe foi explicado satisfatoriamente e veio-lhe a paz ao coração. Não há a exigência de se impor um fardo, pois você é propriedade de Cristo. Ele a tem em suas mãos, seus braços eternos a envolvem. Sua vida não foi uma vida de pecado na acepção mais forte desse termo. Você tem um consciencioso temor de proceder mal, tem no coração o princípio de escolher o certo e agora deve volver a face dos cardos e espinhos para as flores. Deixe que se fixem os olhos no sol da justiça. Não faça de seu amado e amoroso Pai Celestial um tirano, mas veja sua ternura, sua piedade, seu imenso amor e sua grande compaixão. Seu amor excede ao de uma mãe para seu filho. A mãe pode esquecer. Eu, todavia, não me esquecerei de ti, diz o Senhor. Jesus quer que você confie nele. Que sua bênção repouse sobre você em rica medida, é minha fervorosa oração. Quem nasceu com uma herança de desencorajamento precisa estar constantemente a alimentar um esperançoso estado de sentimentos. Você recebeu tanto do pai como da mãe uma peculiar consciência e também herdou da mãe uma disposição de desmerecer o próprio eu e não exaltá-lo. Uma palavra basta para comovê-la, ao passo que só uma pesada crítica é suficiente para comover outro, de temperamento diverso. Se estivesse situada onde soubesse que estava ajudando a outros, por árdua que fosse a carga, por cansativo que fosse o trabalho, você faria tudo alegremente, aborrecendo-se por não fazer nada. Samuel, que serviu ao Senhor desde a infância, necessitou de uma disciplina muito diferente de alguém que tivesse uma vontade estabelecida, obstinada, egoísta. Sua infância, Marta, não foi marcada pela descortesia, embora houvesse nela os erros da humanidade. Esse caso foi completamente aberto diante de mim. Eu a conheço muito melhor do que você se conhece. Deus a ajudará a triunfar sobre Satanás, se simplesmente confiar em que Jesus trave essas severas batalhas que você se demonstra completamente incapaz de travar em suas forças finitas. Ame a Jesus, pois Ele a ama. Ore e confie pacientemente nele, repetindo sempre e sempre: Senhor, sou tua. De todo o coração, apegue-se a Cristo.
Não é a alegria a prova de seu cristianismo. Sua prova está em um assim diz o Senhor. Pela fé, minha querida irmã, eu a deponho nos braços de Jesus Cristo. Leia os versos seguintes e aproprie-se dos sentimentos neles expressos como sendo os seus. Só em ti eu tenho abrigo, aos teus pés está o meu ser. Não me deixes, sê comigo, teu conforto eu quero ter. Só confio em ti, Senhor, meu auxílio de ti vem. Tu dissipas o temor e o teu braço me sustém. Tua graça inesgotável pode me lavar do mal. Teu amor incomparável, puro e bom, faz-me afinal. Fonte eterna, meu Jesus, manancial de todo o bem, com ternura me conduz ao eterno lar. Amém. Fiz 2 cópias do anexo, uma para lhe enviar, mas ela saiu muito apagada. Achei para ser lida assim, deixei-a de lado e não a enviei para o ano novo, como pretendia. Acho que pode lê-la, segurando-a contra a luz.